quinta-feira começou com Polícia Federal nas ruas de 4 estados e também do Distrito Federal contra o que a PF classifica como uma organização criminosa que monitorou durante o governo Jair Bolsonaro de maneira ilegal e clandestina autoridades públicas, juristas, ministros de cortes superiores e também auxiliou o chamado Gabinete do Ódio a produzir fake news. São 5 mandados de prisão, 7 mandados de busca e apreensão. Carla Lucena se conecta com a gente para trazer informações a respeito desse caso. Carla, trata-se da nova fase da Operação Última Milha, né? Ou é First Mile ou é Última Milha? Aquela que buguei, mas tudo bem. O que importa, né? É uma operação que investiga o uso de um aparelho via ABIN para escuta, monitoramento e espionagem clandestina de um número considerável de pessoas, inclusive jornalistas. Conta pra gente. Última Milha e First Mile, tudo ligado, né, Dani? Mas a gente está falando da 4ª fase da Operação Última Milha. Muito bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha aqui ao vivo no Conexão. Polícia Federal, portanto, cumprindo essa operação, né, essa operação que foi deflagrada na manhã de hoje para justamente cumprir esses mandados. Como você bem disse, estamos falando de 5 mandados de prisão preventiva, 7 mandados de busca e apreensão. Essas medidas, essas diligências estão sendo cumpridas em cidades de 4 estados e também aqui no Distrito Federal. Então estamos falando de Brasília, Curitiba no Paraná, Juiz de Fora em Minas Gerais, Salvador na Bahia e também em São Paulo. PF, portanto, indicando que essa operação de hoje, né, essa fase de hoje, o objetivo é justamente tentar desarticular essa organização criminosa que, segundo a investigação da PF, se utilizou de sistemas da Agência Brasileira de Inteligência para monitorar e, como você bem salientou, Dani, monitorar de forma ilegal membros dos 3 poderes da República. Então estamos falando de judiciário, legislativo e executivo e também jornalistas. E aí, segundo informações da Polícia Federal, esse grupo ele atuava também com a criação, além de monitorar essas pessoas por meio de sistemas, também faziam ali a criação de perfis falsos na internet para divulgação de matérias falsas, ou seja, ali de uma difusão em massa de notícias fraudulentas. Também, segundo informações da PF, esse grupo teria aí monitorado e também utilizado de forma criminosa e acesso ilegal a computadores, aparelhos de telefonia e infraestrutura de telecomunicações para fazer este monitoramento. E a gente tem que lembrar que a primeira operação Última Milha, ela foi deflagrada, né, em outubro do ano passado. Aquela primeira operação teve justamente um olhar muito voltado para a utilização do First Mile, que foi um sistema utilizado pela ABIN durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Naquela época, né, em outubro, a Polícia Federal já indicou que esse era um sistema capaz ali de monitorar por meio de geolocalização. A partir do momento que eles tinham o telefone celular da pessoa que seria monitorada, esse monitoramento ele funcionava na prática, um sistema que teria a capacidade, inclusive, de fazer um monitoramento online dos deslocamentos dessas pessoas e que, segundo a Polícia Federal, vamos lembrar também, né, a gente já teve neste caso uma decisão do ministro Alexandre de Moraes indicando que o grupo tinha essa atuação e o uso até mesmo político da ABIN para a utilização desse sistema. Segundo informações da PF também, na medida que essas investigações vão avançando e vão criando corpo dentro do judiciário, caso essas pessoas venham a ser condenadas, elas podem responder pelos crimes de organização criminosa, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, interceptação clandestina de comunicações e invasão de dispositivo informático alheio. Essa é uma operação que está nas ruas, foi autorizada, né, pelo Supremo Tribunal Federal e, somando contigo, Dani, a expectativa dessa decisão provavelmente ser divulgada hoje. E também conto para vocês que essa operação contou com o aval da Procuradoria-Geral da República. Muito bom, querida. Obrigada pelas informações. A gente vai falar muito aqui ao longo do Conexão a respeito desse assunto. Ricardo, vem para cá, né? Recesso, entre aspas, do judiciário, muito movimentado, com indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no caso das joias, conclusões de outras investigações importantes e agora o avanço da Operação Última Milha, que
explicita ou explora uma suspeita muito alimentada no governo anterior, que a Polícia Federal vem conseguindo obter provas para sustentar que era uma suspeita fundamentada de uso do aparelho de espionagem estatal, a ABIN, da inteligência estatal, a ABIN, que deveria monitorar risco de ataque à autonomia do Brasil, condições extremas políticas em outros países, ameaças à democracia, mas o que ela estava fazendo no governo Bolsonaro, segundo indica a apuração da PF? Usando seus aparelhos, inclusive este aplicativo, este objeto, né, o que sistema, monitorava centenas de telefones, geolocalização em tempo real, para quê? Para martelar adversários do antigo governo. É isso, Dani. É espionagem, né? A gente está falando de um sistema usado para interesses privados, próprios, particulares e não do Estado, e é um sistema do Estado, né? E é interessante, eu estava observando o que a Carla trazia, você tem, além do que a gente já disse, né, jornalistas, membros dos três poderes, acesso ilegal a computadores, aparelhos de telefones, infraestrutura de telecomunicações, ou seja, um rastreio completo de pessoas para fins privados. Então, a gente está acompanhando mais uma fase, você citava, pela importância também de se ir galgando essa investigação, né? Subindo degraus nessa investigação, até para que se tenha mais elemento, afinal de contas, é um objeto de investigação muito grave, espionagem. A gente não pode simplesmente peso grande dentro disso. E até por isso, já quero aproveitar, já dar as boas-vindas e o bom dia para o nosso querido Valdo Cruz aqui já com a gente. Bom dia, boa quinta, Valdo. Já jogando a bola para você, o fato do peso da espionagem é muito grande, né? Por isso a importância também de mais essa fase, como eu disse, para que a PF vá reunindo, colhendo ainda mais provas, elementos também sobre esse objeto grave. Bom dia, Ricardo Abreu, bom dia, Dani Lima, bom dia, assinantes. Quinta-feira iluminada para todos nós. Olha, o uso do Estado, de órgãos do Estado, para que você faça arapungagem, né, espionagem, de pessoas que você classifica como seus adversários políticos, é algo gravíssimo, porque remonta a uma prática que era comum no Brasil na época da ditadura. Você usar, por exemplo, a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, é um órgão importante para prestar informações ao presidente, antecipar fatos, antecipar dados, para que ele possa ter condições de administrar o país e estar preparado para eventualidades que não estão ali no radar das autoridades, do mundo político, do mundo econômico. Então, a ABIN é um órgão muito importante, né? Existe em todo mundo, você tem ali serviços de inteligência para municiar o comandante do governo, né, de plantão, para que ele não possa ser surpreendido. Agora, você pegar esse sistema para que faça espionagem política, e às vezes até espionagem com motivação pessoal, isso é de uma gravidade que realmente precisa ser bem investigado e esclarecido. E agora nós observamos que no dia de hoje, pelos mandados de busca e apreensão, tem alvos ali até de pessoas que trabalhavam no Palácio do Planalto. O que tem essa relação? Assim que o sigilo for levantado dessa